Então, a ser inspirados e receber esse conhecimento fantástico, o nosso próximo painel. O painel de governança corporativa e compliance nas estatais. Para mediar este painel, eu vou contar com a ajuda do Dr. Giovanni Saavedra, sócio da Saavedra Advogados Associados. Por favor, uma salva de palmas para eles. Obrigada. Também como painelistas deste painel, nós temos o Dr. Antônio Fonseca, subprocurador-geral da República, senhor Jorge Rage, ex-ministro da CGU, sócio da Rage Navarro Fonseca Suzarte e Prudêncio Compliance, consultoria em compliance. Por favor, uma salva de palmas a eles. A ele. E também o Dr. Rafael Mendes Gomes, sócio da Xerid Advogados. Uma salva de palmas, por favor. Tá bom. Não, tu vai ter um momento agora de entrevista para divulgar o evento e o ex-ministro Rage foi chamado para dar uma palavrinha. Então, o assunto do nosso painel então é governança corporativa nas estatais, face aos acontecimentos dos últimos anos e aos nossos programas diários na televisão. É um tema mais do que atual, mais do que importante e muito desafiador, com muitas peculiaridades, né? A gente vai tratar o compliance não mais no setor privado, não mais com aquelas facilidades da iniciativa privada, mas a gente vai ter que conciliar as melhores práticas de compliance, melhores práticas de governança, com toda uma estrutura regulatória que é típica tanto do setor público, né? Então, eu sou apenas o moderador, eu não vou dar palestras, e queria então passar a palavra para o nosso Procurador-Geral da República, nosso grande amigo, Fonseca, que é um grande especialista, para a sua fala. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, tanto no Ética quanto em outros ambientes, e nos últimos tempos fico feliz em poder lhe chamar de amigo também, e queria então introduzir a sua fala, depois passo a palavra para o colega. Bem, eu o admiro sobretudo pela modéstia. Quando eu estou perto de você, você é o especialista. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz com o convite que eu recebi do Instituto ARC, já pelo 2º ano, e rever tanta gente, tantos colegas, tantos companheiros e companheiras, né, de luta na área de compliance. Então, indo já direto ao ponto, no nosso tempo não dá para perder, não é? Não dá para perder o tempo. Digamos que de manhã, talvez 2 lições nós pudéssemos firmar. Uma é que ética e compliance não é moda. Ética e compliance é, de fato, um modo de fazer negócio. Eu não diria que é um modo novo, porque a ética sempre existiu. A ética nos negócios sempre existiu. Não é um modo novo. Agora parece que a sociedade, internacionalmente, exige mais ética, mais integridade no modo de fazer negócios. Portanto, a ética e compliance, nós vimos de manhã, está em todos os setores. A outra lição é que, num setor ou numa sociedade, quando a maioria dos agentes se convence de que a ética e compliance é parte do seu modo de fazer negócio,
nós vamos ter uma espécie de revolução. Porque, já que ética e compliance se aplica a tudo, não é? Vimos agora direitos humanos, ambiental, aspecto tributário, não é? É claro que, às vezes, a gente esquece de aplicar a própria lei. Se, no caso da JBS, tinha um procurador envolvido, supostamente fazendo jogo duplo, e ele estava representando uma grande firma de advocacia, a firma de advocacia também responde diante da Lei 12.846 ou diante da lei americana. Esqueceram de processar a firma. Agora, o grande desafio ainda para se fazer, para se desenvolver a integridade, ou ética e compliance, eu prefiro integridade, mesmo porque a nossa lei não assumiu a palavra conformidade, não é? O sistema de integridade. Então, nós temos, pelo menos, em 2 leis, já vemos se falar em integridade. A 12846 e agora a lei das estatais, que é abundante em falar, em se referir sobre vários aspectos à palavra integridade. Já mencionando a lei das estatais, o grande desafio para se desenvolver ética e compliance na sociedade, o grande desafio ainda é o Estado, porque você não faz negócio sem o Estado. A presença do Estado pode ser mais ou pode ser menos, mas o Estado, de alguma forma, vai estar sempre presente. Então, ainda, o grande desafio é o Estado. Outro grande desafio é a tecnologia. E a tecnologia está nos grandes negócios em que o Estado precisa estar presente. O grande desafio da tecnologia é que a tecnologia, eu estou me referindo à tecnologia de fronteira. É aquela que, tendo chegado a ela, você não consegue mais retroceder ao estado anterior. A tecnologia é um desafio à ética concorrencial. Vejam, por exemplo, o que fala Joseph Schumpeter, lá já na década de 50, 60. E é tão importante, a tecnologia é tão importante, porque ela é um elemento da economia moderna, que a nossa Constituição tem lá uma seção sobre tecnologia. E todos os negócios em que o Estado está presente, a tecnologia ela é primordial. O grande desafio, por exemplo, é na área da saúde. Temos o desafio é duplo. O governo não é um agente institucional. Você não opta ou não em atuar com o governo. Na saúde, o governo está presente no seu negócio fortemente. E depois, o desafio de ética e compliance na saúde só vai se resolver com a tecnologia. Por exemplo, a questão do Big Data, não é? Você usar a tecnologia de TI e outras tecnologias para você controlar os dados, as informações, o comportamento ou o resultado do comportamento daqueles agentes no mercado. Então, se a parte do Estado é o grande desafio, nós podemos dizer que o desafio é dobrado também quando se fala de sistema de compliance, de ética e compliance nas estatais. Quando eu estava refletindo sobre esse assunto para vir para cá, eu lembrei da CLEA e de mais duas pessoas. Duas pessoas que se viram coagidas a deixar as suas posições, uma numa economia mista, outra na administração direta, porque não atendeu a uma orientação do representante do partido político dentro da administração. Eu defendo, ministro Raj, que o fatiamento político da administração pública inviabiliza a efetividade do sistema de ética. E a lei das estatais
ela é incompatível com essa realidade da administração, da administração brasileira. O fatiamento da administração pelos partidos políticos. Quando eu fiz 15 dias sobre um curso lá na Universidade de Washington sobre regulação econômica, e tive a oportunidade de indagar quais eram os requisitos para um commissioner, para um conselheiro se tornar membro de uma agência. O professor me disse, bem, ele tem que estar ligado a um partido político. Logo imaginei, no Brasil não dá certo. Mas aqui nos Estados Unidos, o partido político ele tem o que se chama accountability. Ele é responsável, ele participa do resultado os bons resultados da administração pública. E aqui isso não acontece conosco. Então, o grande desafio para se aplicar a lei das estatais, a 13.303, eu tenho exemplos práticos disso, tá? Eu tenho exemplos práticos, é exatamente o fatiamento político. A 13.303 ela foi elaborada no momento em que a Petrobras estava no meio do furacão da questão da Lava Jato. Então, a lei ela foi muito influenciada por esse momento. O ministro Raj pode falar isso melhor do que eu. Então, a lei ela colocou, lá você vê presente lá alguns itens, por exemplo, a vedação da participação de uma pessoa indicada para a diretoria ou para o conselho de administração que tenha se envolvido politicamente com partido político ou com sindicato. Então, só para terminar agora essa minha participação, o que é que a lei colocou? A lei colocou que vedou a participação. E por quê? Exatamente para evitar o que aconteceu lá na Petrobras. E aí se vai observar que, por força do que determina a Constituição, o Estatuto das Estatais tinha que dispor sobre a função social da estatal. Então, e na função social da estatal, quem faz parte da diretoria e quem faz parte do conselho de administração, ele se torna um guardião da função social. E na função social, não contempla o partido político como beneficiário da existência, dos resultados da estatal. Então, essas são as primeiras observações que eu gostaria de fazer sobre a questão da governança corporativa e compliance nas estatais. Alô? Ministro Raj, gostaria de lhe passar a palavra, então, para falar sobre a sua grande experiência na CGU, também liderou todo um momento importante para a área de compliance, nos falar um pouquinho de como é a sua visão da ideia de governança corporativa nas estatais e de compliance. Muito bem. Tendo em vista a necessidade de economia do tempo, eu vou diretamente na questão das estatais. Mas queria começar me congratulando com os organizadores desse congresso pela escolha do tema, pela relevância e pela oportunidade, nesse exato momento, de discutirmos governança e compliance nas estatais. Em primeiro lugar, porque nós estamos num momento de implementação de um conjunto relevantíssimo de medidas inovadoras trazidas pela lei mencionada aqui pelo procurador Dr. Fonseca, a Lei 13.303, de 1916. Sobretudo porque está correndo o prazo para a implementação dessas medidas desde junho de 2016, época em que entrou em vigor a lei, porque a lei estabeleceu 24 meses para a implantação dessas medidas. Esse prazo se esgota, então, em junho próximo. Nós já estamos em setembro, ou seja, falta menos de um ano para encerrar o prazo.
E essa lei não é apenas para as estatais federais, é para as estatais dos estados, dos municípios, de todas as esferas de governo. Bom, em segundo lugar, porque essa implementação deve ser feita com um olho também em outra lei recente, que é a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, que entrou em vigor no ano seguinte e que estabeleceu uma série de regramentos para a relação entre pessoa jurídica corruptora e agente público e Estado, não é? Inovando aí para atender aos compromissos brasileiros com a OCDE, na Convenção Antissuborno Internacional, mas o Brasil aproveitou o ensejo e regulou não apenas o sancionamento de pessoas jurídicas na hipótese de suborno transnacional, mas também de suborno doméstico nacional. E essa lei, obviamente, se aplica também às estatais, com algumas exceções de algumas penalidades que seriam absolutamente incompatíveis, como dissolução da empresa, por exemplo, e coisas desse tipo. Em terceiro lugar, porque o nosso país acaba de ser sacudido por tomar conhecimento da revelação de escândalos de corrupção que existia aí desde sempre. Eu costumo dizer que nós temos cerca de 500 anos de corrupção, não é? Talvez tenha começado com o desvio de Cabral, e aí os desvios se sucederam até hoje, desde sempre, né? Mas agora o país tem condições de detectar, revelar e trazer para a superfície, para que todos vejam o que estava aí e ninguém via, embora todos soubéssemos que existia, mas não tínhamos como provar. E, por último, porque também, nesse momento, nós estamos vendo o lançamento de um programa de privatizações, e aqui não se trata de dizer se é contra ou a favor de privatização, mas questionar os critérios para uma decisão a respeito de privatização, por exemplo, de uma empresa estatal brasileira. Eletrobras, a que chamou mais a atenção. Quais os fundamentos da decisão, pelo que tem sido divulgado? Ineficiência, corrupção e necessidade de cobrir o rombo do orçamento. Pelo amor de Deus. Se for esse o tipo de raciocínio, não é possível. A decisão de manter estatal ou privatizar uma determinada atividade econômica tem que se basear naquilo que está posto na Constituição, naquilo que no mundo inteiro se leva em conta nas decisões de estatizar ou privatizar. Ou seja, aquela atividade de exploração econômica ou de prestação de serviço deve ou não ser do Estado. O Estado tem razões estratégicas, econômicas, de interesse público, para que aquela atividade seja estatal ou não tem. Isso é que deve ser a discussão e o debate. E não saber se nós vamos privatizar porque tem corrupção. O remédio para a corrupção está aqui. É governança, é compliance, são critérios para nomeação de dirigentes, de conselheiros e tudo mais. Por isso tudo é que me parece de extrema oportunidade o debate dessa temática neste momento. Bom, agora, no Brasil, nós temos 151 estatais federais. Tá? Não tenho o número total de todas as esferas de governo. Tenho apenas o número das federais. É possível que, nesse total, existam muitas que não se justifiquem ser mantidas como empresas do Estado. Mas não por ter corrupção ou ineficiência, porque isso tem como ser corrigido. Não se pode aplicar aqui o famoso raciocínio da velha anedota de tirar o sofá da sala. Não é o caso de tirar o sofá da sala, é o caso de corrigir o problema pela raiz. Mas o que nos interessa agora não é propriamente discutir a privatização ou não dessa ou daquela estatal, mas é chamar a atenção para o problema e para o grave equívoco de colocar a discussão nesses termos.
quando o que deveria ser levado em conta eram itens como loteamento político das estatais, em primeiro lugar. Nomeação para os postos de direção de intermediários incompetentes de políticos e de partidos políticos. Terceiro, ausência de regras ou regras frouxas a respeito de requisitos para a ocupação dos cargos, de membros de conselho, de diretoria, regras frouxas ou indefinidas sobre o grau de transparência que deve haver, que deve existir nessas empresas, transparência tanto pública total para a sociedade, como transparência apenas para os órgãos de controle do Estado, são coisas distintas. A própria Lei de Acesso à Informação, a 12.527, não é clara a esse respeito. Ela tem brechas que permitem interpretações mais ou menos rigorosas, digamos assim, no que se refere às estatais. E é claro que o problema das estatais não é uma questão simples, exatamente pelo seu caráter híbrido público-privado, se situam aí na linha divisória entre ser administração pública ou ser empresa privada, porque se regem por regras de direito privado, mas também se aplicam sobre elas muitas regras do direito público, em matéria de licitação, de concursos, etc. Falta de clareza também a respeito do acesso à informação por parte dos acionistas minoritários. É a tal história da assimetria de informação, que, no caso das estatais, é uma problemática muito séria. Então, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, o que se recomenda é a discussão desses temas. É isso que se encontra nas recomendações da OCDE sobre governança corporativa de estatais. E é isso que se encontra na própria normatização brasileira, no artigo 173 da Constituição, que, em seus parágrafos, previu a elaboração de uma lei ordinária, que finalmente saiu agora em 2016, quantos anos depois, né? A Constituição é de 88, esse artigo foi emendado em 98, e a lei só temos essa lei a partir do ano passado. É claro que essa lei tem falhas, ela não é perfeita, ela vai requerer algum tempo para pararem-se suas arestas, como qualquer diploma legal. A jurisprudência vai ter que se debruçar bastante sobre isso, muitas questões serão levantadas, mas o fato é que nós temos que nos preocupar, nós todos, o país como um todo, na implementação daquilo que está posto em termos de compliance e de outros requisitos, principalmente levando em conta o caráter bifronte desse tipo de entidade, não é? Que tem características, como disse, de setor privado e de administração pública. Em segundo lugar, as especificidades de cada uma das nossas estatais, em termos das suas vulnerabilidades em matéria de corrupção, a depender do segmento em que ela atua, dos parceiros com quem se envolve, das principais relações que mantém com fornecedores, com intermediários e com o próprio governo, no momento em que elas requerem uma licença ambiental, um alvará de funcionamento, ou se relacionam com a Receita Federal para fins de tributação. Nesse momento, os seus riscos de corrupção são idênticos aos de uma empresa privada. No momento em que elas abrem uma licitação para fazer uma obra, os seus riscos se põem do lado da administração pública, porque elas integram a administração pública, ainda nos termos do velho Decreto-Lei 200, né? Elas integram a administração indireta. Então, esse caráter bifronte é fundamental. Temos também que lembrar que, na medida em que elas se submetem a regras de direito público em matéria de licitação,
todo o regramento das licitações foi alterado pela Lei 13.303. A Lei 13.303, em matéria de licitação para as estatais, traz uma mistura que precisa muito bem ser estudada do RDC, da 8666 e da legislação frouxa, absolutamente frouxa, que se tinha na Petrobras para as licitações, por meio do decreto que regulamentou a Lei do Petróleo de 97, 98, e que vigorava até então. E que foi o que certamente permitiu tudo isso que aconteceu na Petrobras. Então, agora a Petrobras e todas as outras, falo da Petrobras porque é o exemplo mais notório, terão que se ajustar a um regramento de licitações e contratos que não é simples, não é algo trivial. Além disso, aplicam-se também regras de direito público que continuarão a ser aplicadas em matéria de gestão de pessoal, exigência de concurso, em matéria de disclosure, né, de declarações de bens e valores, porque dirigentes dessas empresas estatais são agentes públicos perante a lei de improbidade administrativa. Além disso, a lei das estatais estabeleceu com clareza, agora, pela primeira vez na história, o amplo acesso dos órgãos de controle a todas as informações necessárias ao exercício do seu mistério. E esse era um dos pontos fundamentais. Não foram poucas vezes que o Tribunal de Contas teve que ir ao Supremo Tribunal Federal para tentar obter acesso a determinadas informações necessárias ao controle junto ao Banco do Brasil, ao BNDES, à Petrobras, sem êxito, porque vinha prevalecendo a ideia da necessidade de manutenção do sigilo, uma vez que se trata, em muitos casos, de empresas que concorrem no mercado. E isso é verdade, elas concorrem no mercado, essas, né, que atuam na área, de fato, de concorrência econômica. A questão também aí não é trivial. Além disso, agora, a lei das estatais trata as empresas que estão no seu foco de forma bastante diferente do que a lei anticorrupção faz com as pessoas jurídicas em geral. Por quê? Pela lei anticorrupção, a 12846, a adoção do pacote de medidas de integridade ou de compliance é apenas estimulado com o aceno da possibilidade de atenuação da pena de multa, atenuação bastante razoável, de 20%, talvez não seja nem ainda a atenuação suficiente para despertar maior interesse. E também para viabilizar eventual acordo de leniência. Mas não é impositivo, não é obrigatório. Já pela Lei 13.303 é impositivo, é obrigatório. Todo o pacote de medidas de um programa de compliance. Gestão de risco, controles internos, código de conduta, canal de denúncia, treinamento periódico, que no caso de dirigentes tem que ser no mínimo anual. Tudo isso, vinculação da área de compliance ao nível mais elevado, inclusive ao conselho, quando for necessário. Tudo isso é impositivo na Lei 13.303, de modo que vai muito além do que foi a lei anticorrupção, que é a que se aplica às empresas privadas. E mais, as nomeações para a alta administração, e aí eu estou incluindo conselhos e diretorias, passam a se submeter a controles muito rigorosos, que incluem exigência de experiência profissional de 10 anos na área de atuação da empresa, ou 4 anos em certas funções, formação acadêmica compatível, requisitos da lei da ficha limpa, os mesmos requisitos da elegibilidade para mandatos seletivos agora se aplicarão também para a ocupação de funções nas estatais, vedação, já mencionada aqui pelo doutor Fonseca, de ter participado nos últimos 36 meses em
em partidos políticos, em funções em partidos políticos, não pode estar no exercício de função em nenhuma organização sindical. Os conselhos terão que garantir, no mínimo, 25% de membros independentes. É em relação a tudo isso que eu quero, entendo que devemos todos chamar a atenção, porque é algo que o país vai ter que dar conta nos próximos 10 meses. Não é um longo prazo, é menos de um ano, para que as estatais do nosso país, de todas as esferas, se ajustem a essa legislação. E é nesses termos que, a meu ver, tem que ser posta a questão das decisões sobre essa parcela imensa da administração pública brasileira, lato sensu. Elas são a parcela menos pública, mas são talvez a parcela mais importante, porque é responsável pelo maior volume dos investimentos públicos do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Rafael Mendes Gomes, para fazer a sua participação. Depois, então, eu vou fazer algumas perguntas aos palestrantes, mas que primeiro eu queria deixar cada um expor a sua visão sobre o tema. Muito bem, boa tarde, muito obrigado. Agradecer ao Instituto Arc o convite, né? E cumprimentar os colegas, lógico que na questão principalmente naquilo que respeita à organização da administração pública, eu nem poderia estar sentado aqui ao lado do ministro e do Dr. Fonseca, porque, afinal de contas, a minha experiência está do outro lado, né, que é, de fato, na iniciativa privada, dentro das organizações, principalmente organizações com fins lucrativos, implementando programas de integridade e algumas das coisas que me chamam a atenção. Uma delas talvez exista uma quarta razão para privatizar. Como não vai dar tempo para fazer a implementação, daqui a 9 meses não vai estar pronto, eu posso privatizar e aí eu não estar mais obrigado, agora só está sujeita ao desconto da multa, né? Pode ser uma forma de resolver o problema por uma outra via. Na minha experiência aqui, eu acho que tem duas coisas aqui que me chamam muito a atenção. A primeira é a do prazo, né? O prazo, nós vimos trabalhando com empresas aí nos últimos anos, e eu tive a experiência de implantar o programa global anticorrupção de uma multinacional na qualidade de vice-presidente jurídico e compliance officer. Uma aventura que, na verdade, não é das mais fáceis, né? É bastante desafiador, principalmente pela gênese do programa de compliance. O programa de compliance, eu tenho a experiência de trabalhar com empresas com as mais diversas razões. A gente diz que as empresas implementam compliance por 2 motivos, ou é por amor ou é pela dor, né? E eu tenho experiência de trabalhar com empresas que, por vocação, a administração falou, nós precisamos implementar um programa de integridade, vamos começar com essa tarefa. Não estavam sob investigação, não estão sob investigação, se tudo é certo, não estarão sob investigação de compliance, mas assumiram esse desafio por iniciativa da própria administração. Inclusive sem instrução e até mesmo, de certa forma, sem necessariamente ter comunicado aos acionistas. Olha, nós vamos fazer um negócio aqui, vocês permitem que a gente faça isso aqui? Fizeram o programa de compliance, ele foi identificado por uma auditoria, daquela auditoria anual, né, de contábil fiscal e tal, e foi uma nota nessa auditoria que indicou, olha, encontramos um negócio diferente aqui, tem um programa de compliance nessa empresa aqui. Aí os investidores norte-americanos que ainda não estavam colocando como na plataforma dos investimentos dele a obrigação, pediram tradução desses documentos, comentaram os documentos, elogiaram muito e passaram a implementar nos outros investimentos da empresa aqui no Brasil, nos novos investimentos. É um private equity, né, que fez isso. E passou a utilizar como base aquele trabalho que tinha sido feito. Pois bem, quantos anos? 3 anos de trabalho. Então, se nós temos 10 meses, 10 meses estamos sendo um pouco, tem um tanto de feriado e tem o fim do ano ali, Natal, Réveillon, acho que já não temos mais, né? Depois, em alguns estados, talvez emenda já com Carnaval, né? Então, ainda tem eleição. Quer dizer, não temos esse prazo mais, né? O que nós temos
é um desafio que, do ponto de vista do tempo, nós estamos correndo o risco de perder uma grande oportunidade e de um descrédito, que é uma coisa da lei que não pega. E esse é um risco que a gente precisa, de toda maneira, evitar que aconteça. E eu não vejo que, dentro das organizações, você normalmente estabelece que tem uma instância interna que é responsável por supervisionar o programa e exigir a implantação, fiscalização dele pelo Compliance Officer, né? E o Poder Executivo aqui, na minha opinião, era quem tinha que estar cobrando e monitorando das estatais, e eu não vejo muito movimento nesse sentido. E sem essa cobrança, as estatais estão muito preocupadas com outras, né? O compliance normalmente não é a prioridade, se não for feito prioridade, né? Pelo tone from the top, pela iniciativa que venha de cima. O segundo grande desafio que eu enxergo é o seguinte: 5 anos atrás, nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico, não se falava de compliance, certo? Ele nasce 4 anos atrás, para ser exato, mas quase um mês, não, mas 4 anos e 1 mês e 15 dias, vem um inciso ali no artigo 7º que diz, então, as empresas, como atenuante, né, as empresas terão considerado se tinham mecanismo de auditoria, denúncia, inclusive de uma forma, talvez, não trazendo simplesmente o programa de integridade. E aí isso a gente vai definir o que é isso depois, né? Veio a ser definido esse programa de integridade e nós temos uma prática nova que está puxando recursos humanos de todos os lados, tentando preencher as vagas de compliance nas empresas. Com quem? Com alguém que entenda de compliance. Da onde vai vir esse povo? Da onde nós vamos tirar 150 compliance officer para 151 estatais? Onde eles estudaram? Onde eles foram treinados? Onde eles aprenderam? Então, nós vemos que na iniciativa privada já existe uma dificuldade muito grande em encontrar essas pessoas, capacitar essas pessoas e ter essas pessoas em condição de fazer esse trabalho. E lembrando aqui, no mês passado nós trouxemos a Hui Chen, que era a especialista de compliance do Departamento de Justiça norte-americano, e uma das coisas que ela defende, que está previsto, inclusive, estabelecido muito claramente no documento de autoria dela, que foi publicado em fevereiro pelo Departamento de Justiça, avaliação de programas de compliance corporativos. Tem um capítulo sobre o Compliance Officer. Esse capítulo fala da estatura do Compliance Officer, da autonomia, dos recursos, e fala da qualificação do Compliance Officer. Uma das coisas que eu, quando for avaliar o seu programa de compliance, vou querer fazer é, chama o seu Compliance Officer, coloque ele sentado na minha frente, que eu quero entender o que esse sujeito entende de compliance. A primeira pergunta que eu vou fazer para ele é qual o perfil de risco da sua empresa. E ela diz que, na experiência dela nos Estados Unidos, que estaria muitos anos, décadas à frente nossa nesse aspecto, que ela esteve várias vezes diante de um compliance officer de uma grande multinacional norte-americana listada em bolsa, que ela fazia essa pergunta e a pessoa engasgava como se tivesse engolido um caroço de abacate. Ela não conseguia começar a responder, e aquele ser humano é o compliance officer da empresa. Ele não consegue articular os riscos da minha empresa são. Só se você ajudar o senhor, falar, vamos começar então, vamos passo a passo. Você vende o quê? Né? E para quem? E como é que você ganha dinheiro? E quem te ajuda a vender? Quer dizer, então, você ter passado por esse exercício não é uma coisa simples, né? É um caminho que um compliance officer que tivesse, talvez, realmente elaborado, preparado e com a experiência, precisaria talvez aí de 10, 15 anos, pelo menos, de experiência, e não de experiência em compliance apenas. A importância de que o compliance officer seja alguém que o programa de trainee da empresa devia enfiar o futuro compliance officer no programa de trainee. Porque ele precisa entender como que você paga, como que você contrata, como que você audita, como que você faz marketing, como que você vende. Ele precisa entender o negócio, caso contrário, ele nunca será capaz de fazer o papel dele. Porque ele está tentando prevenir riscos que ele não faz a menor ideia de onde vem e nem como poderia supostamente vir a prevenir. Então, um dos desafios aqui, certamente, é o desafio de quem serão esses compliance officers dessas nossas empresas estatais. E o segundo ponto que eu queria levantar também no aspecto de capacitação, é a capacitação
de todos os parceiros. Nós estamos falando aqui de uma estatal, essa estatal resolve, então, patrocinar o esporte. 3 dos maiores patrocinadores do esporte no Brasil, Correios, Caixa e Banco do Brasil. E com algumas aventuras pelo non-compliance aí recentemente que vimos e tudo mais. E como é que vamos capacitar as organizações da sociedade civil não lucrativas que recebem dinheiro, que participam de programas, que são parceiros em inúmeras atividades da administração pública? Quem é que vai capacitar essas organizações também? Haja compliance officer, haja congresso, curso, especialização para cumprir, né, esse papel de preparar as pessoas. De anos para cá nós vimos nascer cursos, o Instituto ARC nasceu também nesse período, o ALEC nasceu nesse período. Hoje em dia você encontra curso nos grandes, tem curso caça-níquel e tem um curso que talvez tenha um pouquinho mais de qualidade e alguém que sai daquele curso tenha um pouco mais de condição de entender tudo o que engloba você construir um programa de compliance, um programa de integridade dentro de uma empresa. E quanto maior e mais complexa for, e as estatais têm a característica de serem, por natureza, mais complexas, e elas têm uma outra característica muito perigosa. Elas são bastante burocráticas. Por natureza, elas já são mais burocráticas. E o compliance officer, pouco experiente, pouco conhecedor, pode trazer mais burocracia para um animal que já é bastante lento e paquidérmico, né? Então, esse é um outro risco muito grande que eu vejo, que é o risco de acrescentarmos e piorarmos o processo de autarquização das nossas estatais. Não. Não preciso. Eu estou recebendo algumas perguntas para o aplicativo, gostaria de fazer uma também. A pergunta é para o ministro Raj, do Diego. A pergunta seria: o senhor fala em aumentar os critérios para cargos indicados em estatais. Não seria mais eficaz, do ponto de vista do compliance, trabalhar para reduzir drasticamente o número de cargos a serem indicados e promoção de funcionários de carreira? Há países como o Reino Unido, cujo número de indicados não chega a 100, no Brasil passa de 100 mil. Então, essa é uma pergunta. A pergunta seria: o senhor fala em aumentar os critérios para cargos indicados nas estatais. Isso. Não seria mais eficaz, do ponto de vista de compliance, reduzir o número de cargos a serem indicados? Ele compara com o Reino Unido, onde os cargos que podem ter indicação são 100, e no Brasil seriam 100 mil. Bom, não sei se a pergunta se refere apenas às estatais ou aos cargos de livre nomeação da administração em geral. No caso das estatais, a lei, não sou eu, é a lei que estabelece os requisitos, e a lei estabelece também o número de cargos, a faixa de tantos a tantos, membros dos conselhos de administração e número de diretorias. É a lei que estabelece isso. Não sei se esse número de 100 mil seria o número de diretores ou de diretores mais membros de conselho de administração, mais membros de conselho fiscal, porque os tais critérios ou requisitos são para esses cargos. Agora, se a pergunta tiver um foco mais amplo, relativa a cargos de livre indicação política, daí eu concordo integralmente que a melhor solução é reduzir esse número. Só que ele, na administração pública federal, não é de 100 mil, é de 20 e poucos mil. 20 e poucos mil. Nas administrações estaduais e municipais eu não tenho a cifra, mas sem nenhuma dúvida, e essa é uma das propostas que eu costumo fazer quando discuto as medidas que o país ainda precisa tomar na prevenção e combate à corrupção, essa é uma das que eu listo como prioritárias.
redução do número de cargos de livre nomeação política. E quando eu digo de livre nomeação, não é só livre nomeação de alguém de fora dos quadros, é também de dentro, porque em muitos e muitos casos de corrupção, que nós vimos, inclusive na Petrobras, não se tratava de pessoa vinda de fora, não. Eram pessoas de dentro que tinham 20, 30 anos na Petrobras. Alguns dos grandes ícones aí da corrupção que nós vimos hoje. Mas se trata de livre indicação política. Ou seja, não se observaram outros critérios, como a experiência específica, a formação específica. Em alguns casos, talvez até isso tenha sido observado. Mas também ninguém disse que isto é o grande e único remédio para a corrupção. É um dos fatores. Mas com a ideia da redução genericamente considerada dos cargos, eu concordo integralmente. Senhor Fonseca queria fazer uma parte. Bem, veja, a lei ela não amarra a estatal no que concerne ao sistema de integridade. Eu prefiro novamente dizer sistema de integridade, porque a lei é abundante. A 13.303 ela fala talvez mais de 10 vezes. Tanto é que o decreto, o artigo 70 do decreto que regulamentou a lei, atribui a possibilidade de a Comissão de Ética Pública da Presidência da República contribuir para normas, além de outros detalhes, além da questão de informações comercialmente sensíveis, além das relações com consumidores, tá, e com o governo propriamente, também há normas de conduta e de integridade. Ora, se um órgão externo, do tipo da Comissão de Ética Pública, que faz parte do sistema de gestão de ética pública do governo, da administração pública federal, direta e indireta, decreto 6.029, ministro. A própria estatal, ela tem a liberdade de estabelecer outros mecanismos, desde que não firam a lei, para complemente, não é? Aliás, até eu falo para o Rafael, se você fizer o programa de compliance, até, não é? Qualquer especialista deve incentivar isso para que a estatal desenvolva. Não é? Ela não está simplesmente ligado, mesmo porque a lei, a ideia de integridade, ela vai além da lei, ela envolve mecanismos de conduta que estão na lei e de normas não escritas, não é? Aliás, esses mecanismos podem também ser incentivados pelas agências reguladoras. É outro problema da implementação da lei. Porque, veja, o que acontece? Muitas estatais, elas se reportam no âmbito da lei de regulação, não é? Elas se reportam à agência reguladora. Algumas delas não têm uma agência reguladora propriamente. O caso da Anvisa, por exemplo, elas se reportam à administração direta. E qual é o problema? O problema é que, seja o órgão da administração direta ou a agência, ou seja, a agência reguladora, que não tenha uma cultura de ética e compliance, mas regula, estabelece diretrizes em elementos essenciais da vida da estatal, seja a administração direta e a agência reguladora, se ela não tem uma cultura ética, isso dificultará certamente a implementação. Ou, se tem, ela facilitará. A gente espera que o sistema de gestão da ética, que é outro elemento previsto na convenção, pelo menos na OCDE, e a OCDE tem documentos incentivando e mostrando como isso pode ser feito, não é? Pode responder a essa questão da qualificação e do número de servidores, quanto também a outros aspectos ligados à integridade. Um comentário com relação à questão do risco de burocratização, não é?
a questão dos órgãos reguladores. Nós já temos exemplos de determinadas empresas em alguns setores que você entra para ajudar a elaborar um programa de integridade e você vai encontrando aquilo que já está instalado. E você descobre que há três diferentes formulários preenchidos relacionados à questão do conflito de interesse na mesma empresa. Por quê? Porque um aqui é para atender a regulamentação, porque nós somos uma sociedade aberta e é para a questão de partes relacionadas, etc. Esse outro aqui é porque a SUSEP estabeleceu, por meio de uma regulamentação, que a gente tem que ter um determinado tipo. E pior, diz o como, que é um erro que tem acontecido muito comumente pelos órgãos reguladores. É dizer, como é que você vai fazer? Que não deveria ser o caso. Deveria ser, não, pera, você precisa ter esse mecanismo aí dentro. E ele precisa ser bastante suficiente para a sua organização. Mas a gente tem um risco de que essas regras vão somando e dali a pouco o sujeito está preenchendo 3 declarações de conflito de interesse distintas, que poderiam ser basicamente uma só e que tivesse, desde que ela contivesse a informação que é necessária e alimentasse os sistemas de informação correspondentes e pronto, final. Mas são esses os riscos das iniciativas que não vêm do mesmo lugar e não vêm, talvez, com o mesmo conhecimento, experiência e entendimento da integridade dos programas e sistemas de gestão da integridade que acabam causando uma situação que é um risco ainda maior. Aliás, cada estatal tem pelo menos 3 órgãos acima dela. Pelo menos. TCU, a Secretaria das Estatais, lá do Ministério SEST, não é? E, bom, a CGU, de algum modo, pode também ter regras. Mas o que eu quero dizer, a grande dificuldade, quando você tem vários órgãos, o grande problema, exatamente, o conflito de interesse é um elemento importante, transparência também, a grande diferença é a falta de articulação, que, em algum momento, isso vai acontecer. E por que isso existe? Porque nós não temos, no compliance, o tom que vem de cima. O tom que vem de cima. Então, isso falta. Eu tenho uma grande atuação na área pública. Escondido, tudo bem, não é? Eu estudei bastante a questão do sistema de gestão da ética, que existe lá. Não funciona tanto, mas existe. E se funcionar, está ótimo. Então, a gente percebe, a gente tem uma grande dificuldade, que vai ver o seguinte, o diretor da empresa, o ministro, ou aquele ministério, não tem a menor ideia, ou a Casa Civil, que também concentra muitas coisas, não é? O grande chefe do Estado, não é? Não existe uma diretriz, uma ordem, um tom que venha de cima e que resolve muita coisa, que abre portas. Eu estou empolgado aqui com o debate, queria fazer várias perguntas, mas fui informado que o nosso tempo terminou e, tendo em vista que nós somos um Instituto de Cultura Germânica, né? Tendo em vista que eu também tenho minha ligação com a Alemanha, do meu doutorado, gostaria de respeitar, então, o horário. Agradeço, então, ao debate, a todos os palestrantes, as perguntas, e acho que agora nós temos intervalo. Não? A Gladys vai nos informar, então, os próximos passos. Uma salva de palmas, então, para os palestrantes.